Chegando mais uma vez com um novo vídeo e, vamos falar sobre criação. Nos últimos vídeos a gente falou bastante sobre reprodução e criação, antes sobre copiar e constituir. E agora a gente vai mergulhar em criação no sentido da escola, na relação escola-aluno e a possibilidade do aluno ser um criador, que estabeleça diálogos, que caminhe pelas ondas da paráfrase, da intertextualidade, mas de maneira criativa, como alguém que propõe, que constitui e não que copia no processo de aprendizagem. Então, pegando aí as palavras criador, criação e criatividade, e aí para pensar criação. Essas palavras são acompanhadas de alguns termos, aliás, 3 termos, e eles são o pensamento mítico, o pensamento vulgar e o pensamento científico. Aliás, são termos que vão alicerçar as características principais de um texto. Ele pode estar aí permeado por um pensamento mítico, ele pode estar permeado por um pensamento vulgar ou por um pensamento científico. Agora a gente vai falar do pensamento mítico. E para falar do pensamento mítico, eu pensei primeiro a gente entender um pouco melhor o que é esse mítico. O que é esse mito enquanto processo de criação? Eu peguei aqui um exemplo do livro Mito e Realidade, de autoria de Mircea Eliade, da coleção Debates, aqui Campo da Filosofia, da editora Perspectivas. Aliás, livro muito bom, super recomendável. E ele diz assim, sobre uma possível definição de mito, e aí para ele o autor, Mircea Eliade, em seu livro Mito e Realidade, a definição mais ampla de mito seria a seguinte: o mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir. Seja ela realidade total, o cosmos, por exemplo, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma criação. Ele é imemorial. Não havia nada antes do mito. Tudo é criado naquele instante. E o mito se repete. O mito se repete sempre como algo inédito. E aí a gente pensando na produção do texto que obedece a essa característica, familiarizado com o pensamento mítico. Vamos voltar agora, a gente vai ter que se distanciar um pouquinho, no entanto permanecendo dentro do assunto, mas para entender esse processo na prática, digamos assim. Antes quero dizer uma coisa, a nossa pergunta permanece. A escola escuta, reflete, se transforma? E se nada disso acontece, se a escola não escuta, reflete ou se transforma, o que faremos? Vamos cruzar os braços? Não. Eu aconselho de repente buscar os pares. Dentro da escola temos os pares. Alunos têm seus pares, professores têm seus pares, alunos são pares de professores, alunas são pares de professores, professoras são pares de alunos. E este talvez seja o caminho para a primeira transformação, o primeiro passo para se quebrar essa maneira da escola ser.
Sobre os ruídos, eles aparecem a qualquer momento, se ainda não apareceram, e vamos continuar sobre o nosso pensamento mítico nos processos de produção textual. No pensamento mítico, os criadores eram sempre entidades sobrenaturais. Sempre. Deuses ou demônios. Você tem sempre esses lados da balança, né? Autores da própria origem de todas as coisas do universo. Nessa origem imemorial, lembra, imemorial porque inédita, porque é o princípio. Estariam os protótipos modeladores para as réplicas humanas. Segundo o pensamento mítico, o que vai acontecer dali para frente são réplicas. E aí há que se pensar que estamos falando de uma criação a partir de um pensamento mítico. Isso não deixa de lado outros pensamentos, outras possibilidades. Mas aqui o foco é esse pensamento mítico como possibilidade criadora dentro da escola e da produção de texto e da possibilidade criativa. E aí o que a gente pode dizer a partir dessa leitura é que o homem não cria, ele copia, porque tudo foi criado no instante do princípio, do início. Dali para frente tudo é cópia, é meio como aquilo, tudo é nota de rodapé. Isso nessa linha de pensamento. Então o processo ou criatividade é sempre misterioso. E via de regra, os mitos falam da oposição. Aí você vai sempre ter isso, o caos e a ordem, as trevas e a luz, como procedimento fundante de tudo. Então, Deus e o demônio estão aí. Quando a criação é mítica, ela está sempre nesse processo circular de réplica, de repetição, de cópia. A isto pode ser acrescentado reflexão, iconoclastia, pode sim. Pode-se estabelecer rupturas, pode-se apontar para novos caminhos, pode. E a escola é esse lugar. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o pensamento vulgar e a criação dentro dele. Vamos ler um pouquinho sobre um determinado pensamento grego para entender, para ter alicerce, para pensar o pensamento vulgar. Por enquanto é isso. Deixem suas curtidas, deixem seus comentários e assine o canal, ok? Muito obrigado e até breve.